E aí, Cobasi Lovers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do CobasiCast, o videocast da Cobasi, que está disponível no YouTube ou no Spotify, tanto em vídeo como só o áudio. Se você quiser assistir o programa, seja muito bem-vindo. Se você quiser ouvir enquanto lava sua louça, faz aquela corridinha, tá na academia, também seja muito bem-vindo. O tema de hoje é... Assim, a gente vai falar de muita coisa aqui, mas basicamente a gente tá com uma convidada super especial, que é uma anjo. O que é um anjo? É uma parceira da Pet Anjo. Tudo bom, Sara? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda, obrigado por receber o nosso convite, viu, por aceitar. Muito obrigada a vocês também pelo convite. Gente, a Sara, ela é um anjo parceiro, ela trabalha através da plataforma Pet Anjo, que é uma empresa do Grupo Cobasi, que oferece serviços tais como adestramento, pet sitter, dog walker, o que mais você faz? Hospedagem domiciliar. Hospedagem domiciliar, creche também tem lá na plataforma. Tem. Eu vou deixar o link da Pet Anjo aqui, do site da Pet Anjo, onde você pode ir lá dar uma navegada e conhecer tudo que a Pet Anjo tem a oferecer. Sara, você atua como muitas coisas ali como anjo parceiro, você realmente é um anjo na vida desses tutores que precisam ali de um apoio para atuar com o pet. Há quanto tempo você atua dentro dessa área de hospedagem, de pet sitter? Quanto tempo, quando que você começou nesse trabalho? Tá, eu comecei em 2017, primeiro visitando animais de amigos. Eu sou bióloga, então eu sempre gostei muito de bichos, os amigos já sabiam. Iam viajar e pediu pra você ir lá dar uma olhada. Exatamente. Então eu comecei fazendo aqui e ali, e aí eles começaram, por que você não profissionaliza isso? E aí eu pensei, poxa, é uma coisa que eu gosto, né? E por que não? Aí em 2018, de fato, eu comecei a fazer as primeiras visitas a domicílio, né? Legal, legal. Primeiro com gatos e outros animais, cobra, jabuti, Que legal, peixe. que legal. Então você cuida de aquário também, se o cliente precisar viajar e alguém lá para fazer a manutenção, dar alimentação para o peixe, você também faz isso? A manutenção básica, mas a alimentação, sim. Sim, legal, legal. Você lembra como foi o primeiríssimo trabalho remunerado? Que você fala, não, agora essa é minha nova profissão. Lembro. Como que foi? Foi uma indicação de amigo e chegou numa pessoa que eu não conhecia, entrou em contato. Aí aquilo, antes do primeiro trabalho, desde o início, eu marco uma visita inicial para conhecer, né? Sim. O bichinho que eu vou trabalhar. Sim. E foi uma visita a domicílio de 2 gatinhos. Certo. Então eu fui lá para conhecer, pra gente ter um vínculo. E como eu também sempre tive bicho, né, eu pensei, como que eu tenho que agir se fosse eu contratando uma pessoa? Então eu fiz as perguntas que eu faria, né? Se você fosse uma tutora contratando, você gostaria que essa pessoa agisse dessa forma? Soubesse de determinadas coisas. Então eu fui perguntando onde esse gato faz as suas necessidades, o que ele gosta de fazer, brincar, qual é o período de mais atividade, se tem alguma particularidade, se toma alguma medicação. Então eu acho que essa curiosidade também ajuda bastante. Aí eu fiz as perguntas, a gente faz um checklist também, né, pra não esquecer de nada no dia da visita. Deu tudo certo, aí a gente agendou as visitas. Eu não lembro se eram uns 3, 4 dias, eram mais de um. E aí você visitou os 3, 4 dias, né? Você não ficou hospedada na casa da cliente, não é assim que funciona? Visita de 1 hora. Certo, Uma visita de 1 hora e chego, avisei ela que eu havia chegado, fiz lá as atividades, aí dá aquele medinho, porque a gente tá com a chave do tutor, a gente tá entrando na residência, era um apartamento, né, então assim, tem toda a questão também de segurança, de portaria, né? Então a primeira vez a gente fica um pouquinho assim, mas acho que por já gostar de bicho, já cuidar dos bichos de amigos, então acho que acabou sendo tranquilo. E aí foi bem bacana, assim. Foi tranquilo? A cliente gostou do serviço? Te contratou mais vezes? Contratou algumas vezes mais. Que também. Legal. Aí naquele momento você falou, é isso que eu quero trabalhar agora. Sim, foi basicamente isso. Começando como um complemento, né? Então era mais final de semana, feriado prolongado, mas pensei, não, eu acho que realmente é uma área que eu gosto. Legal. E em que momento você passou a receber na sua casa, né? Porque o trabalho de pet sitter você sai da sua casa, vai na casa do tutor, cuida ali do pet. Em que momento você falou, não, acho que eu posso trazer isso pra dentro da minha casa e cuidar aqui? Eu comecei a pensar em fazer isso em 2019, aí a pandemia. Então eu pensei, eu já tenho isso em mente,
vamos dar continuidade. Só que aí eu saí de São Paulo e fui para Campinas, que tinha um espaço, uma casa que eu ia conseguir fazer, receber, né, os cães. Ser a hospedagem com mais espaço, mais tranquilidade, com mais espaço, mais tranquilidade. E aí, mesmo com a pandemia, foi o momento, vamos começar a pensar nessa migração. Só que, realmente, de fato, começando a hospedar, vai fazer 3 anos. Então, foi também primeiro... Você precisou adaptar a casa, preparar o espaço para receber esses pets? Como que é esse preparo do ambiente? Sim, sim. Algumas adaptações básicas são fundamentais. Cuidado com rotas de fuga. Sim. Né? Portão, como que funciona, como está o funcionamento, né? Onde eu moro é uma casa térrea. Então, assim, eu preciso ter esse cuidado, tá? Uma casa térrea, mas se não fosse, escada, os acessos, porque às vezes a gente recebe com um idoso, filhote. Sim. Mas assim, cuidado... Muro tem que ser alto, caso aqueles que pulam também, né? Exato. E delimitação de espaços. Então, assim, a priori foi delimitar espaços com portãozinho. O acesso à cozinha, o acesso é liberado, né? Não, porque a gente sabe que às vezes o cachorro pode ir, pegar coisa que não deve. Sim. E também para separar o local onde eles vão dormir, onde eles vão brincar, né? Onde eles vão descansar na sombra, que também tem que ter essa preocupação, exatamente. né? Você já teve algum muito problema nesses anos que você está aí como trabalhando como pet sitter, ou creche, ou hospedagem? Como pet sitter, eu tive um problema que foi cuidando de coelhinhos e choveu muito e na casa do vizinho parece que caiu uma árvore em cima da casa. Isso foi você recebendo na sua casa ou você de pet sitter? De pet sitter, eu indo visitar. Foi no cliente. Acho que o primeiro problema mais pontual, assim, que chamou a atenção. E eu fazia visita 2 vezes ao dia, eram coelhos. E aí eu cheguei na visita no outro dia de manhã e ele tava muito quietinho. Aí eu já percebi, já reportei ao tutor, falei que tinha chovido, vi que ele não tinha comido, aí a gente já aciona, né, a Pet Anjo, a plataforma, e eu levei na clínica veterinária. Por isso também que é importante, fundamental, mapear clínicas veterinárias, ali veterinários no bairro, de no redor. Isso. E no fim das contas ele ficou em observação, mas tinha sido um estresse, porque a gente soube depois desse barulho da árvore que caiu em cima da casa do vizinho. Sim, então quer dizer, choveu, a árvore caiu no vizinho, e aí ele ficou assustado, com foi barulho, estresse. que foi um barulho muito alto, uma movimentação de madrugada. Caramba! No fim das contas deu tudo certo, o coelhinho voltou pra casa. Bem se alimentando, animado. Exato. E eu segui com as visitas. Deu tudo que certo. legal, que legal. É um trabalho investigativo, né? Porque imagina, o coelho, os sinais, eles são muito sutis, né? De que não tá bem, né? Você costuma ver se ele tá mais apático, mais prostrado ali. E aí você fazer essa investigação pra entender o que aconteceu, você foi gênia, hein? Precisa, porque às vezes ele até comeu alguma coisa, mas não defecou. E aí, então é importante realmente ter esse cuidado e observar. Sim. Quando o pet é cachorro, quais são os problemas ou as dificuldades mais comuns que você encontra no dia a dia? Antes da gente ter o primeiro contato com esse cão, é importante a gente saber se ele tá com as vacinas em dia, além de vermífugo e antiparasitário. Se tá tudo ok, a gente acaba, né, percebendo, os tutores conversam se não tem nenhuma doença infecto-contagiosa também. Sim. Fora isso, a gente consegue receber, né, e de dificuldade. Dificuldade, né? Qual caso que, assim, mais foi um problemão? Ou quais são os problemas mais comuns no dia a dia trabalhando com cão? Às vezes é um cão que tem muito medo, então a gente precisa respeitar o tempo desse cão. Então, assim, a gente não vai chegar forçando a interação, né? Sim. É importante respeitar. Então, às vezes tem um cão que tem muito medo e, às vezes, ele sofreu algum trauma, tem alguma coisa específica e, às vezes, ele não gosta de homem. E eu trabalho com meu companheiro. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Saber fazer essa leitura, né? Também no momento do passeio. Eu acho que uma coisa que foi um problema, assim, no passeio, a gente sempre trabalha com equipamento de segurança, que é guia, coleira, peitoral, né? Mas a gente não sabe como é o outro na rua, num passeio. E já aconteceu de ter cachorros na rua, soltos, e virem pra cima. Virem pra cima, poxa. Então é esse cuidado. Acho que o problema mais complicado que a gente teve com relação a isso foi um cachorro vir pra cima e tentar atacar a gente. Poxa. Então também é como que a gente reage nesse momento, né? Você tem que conhecer até a rota que você vai fazer no passeio, né? Conhecer o bairro, pra onde ir, pra onde deixar de ir, isso é importante. Quando você faz o trabalho de dog sitter, né, que você vai na casa do cliente, o passeio tá incluso ou depende? Depende muito. Normalmente a visita é de 1 hora e o tutor pode falar, olha,
o meu cão, você pode passear com ele nesse período de 1 hora? A gente pode. O passeio ele vai ser diferente de um dog walking. Sim. Vai ser um passeio de 15 minutos, 20 minutos. Porque tá dividindo o tempo com cuidado ali dentro, né? Isso, porque além disso ele vai precisar ser alimentado, a gente vai ter que fazer a higienização do espaço dele, né? Então assim, rola, né? Conversando, combinando rola, mas não é um serviço de passeio, né? Tá. O foco nesse momento é o cuidar ali de babá mesmo. É o cuidado do todo, tá. Exato. Quando você faz dog walker, o passeio como que é? Dura quanto tempo? Quantos cães você leva? Tá. No dog walking, a gente vai um cão ou cães da mesma família. A gente não trabalha com cães de famílias diferentes. Que não se conhecem, né? Exato. Por quê? A gente tem que respeitar, né, como eu falei, o tempo de cada cão. Então, o passeio, sendo um cão ou mais de um cão da mesma família, ele dura aí 1 hora, a gente avisa o momento que chega, pega esse cãozinho e leva. Nesse passeio a gente faz alguns treininhos de base, o senta, o fica ao chamar pelo nome, o vamos, porque o cão ele precisa ter um vínculo com esse profissional, né? Mas assim, um parênteses, esses comandos, a gente estava falando um pouco antes, eles não são comandos de adestramento, né? São comandos para que o passeio funcione legal. Exato, são comandos que a gente fala de base. Não é igual quando a gente vai dar um petisco pro cachorro e fala senta, dá a patinha, e ele faz e você dá um agrado, né, o petisco. Isso. Então é a mesma coisa, assim, são comandos de base que vão ajudar no passeio, para que seja um passeio mais agradável para todos. E aí, no momento do passeio, a gente não vai só andar, né? É importante que o cão possa farejar e exercer, né, a função de ser um cão, porque cansar não está só associado a andar, muito mais ele precisa ter gasto energético, mental também. Então ele precisa farejar, anda, fareja, então... Ouvir barulhos da rua, pisar em grama, pisar em asfalto. Exato, então todo essas texturas diferentes são muito importantes. A gente fala muito, né? A Sara é bióloga, né? Como eu, e a gente fala muito sobre enriquecimento ambiental. Exato. E aí o enriquecimento ambiental, ele deixa de ser só dentro da casa, né? Sim. E passa a ser na rua. Então é buscar a forma de que esse passeio seja rico, não é só pegar o cachorro e ficar 1 hora em volta do quarteirão, né? Exatamente, a gente não vai só andar, a gente precisa proporcionar aquilo que um animal precisa, né? Então farejar, sentir as texturas diferentes. Demarcar um territóriozinho, né? Aquela gotinha de xixi aqui e ali também, Exatamente, né? aquela árvore que todos os cachorros querem cheirar e fazer xixi naquela mesma árvore. Porque é aquele momento que ele tá tendo de descompressão e de reconhecer, sentir outros cheiros, isso tudo é muito importante. Eu acho que agora, quem tá assistindo a gente começa a entender por que o seu cachorro fica tão feliz quando você pega a guia na mão. Porque ele sabe que ele vai viver tudo isso, né? Vai, sim. É por isso que o cachorro gosta, né? Desse passeio, essa riqueza toda. Exato. E pra gato? Como que é a rotina sendo pet sitter de gato? Tá, pet sitter de gato. No meu caso, eu só faço hospedagem de cães. Sim. Então, os gatos, eu faço a visita pra eles, a domicílio. Até porque gato não é muito fã de sair de casa, né? Existem ainda os que gostam, mas de forma geral, eles sentem muito estresse. Eles sentem muito quando muda a rotina e ainda sai do ambiente que eles estão acostumados, né? Então, pet sitter pra gato é aquilo. Primeira visita inicial, pra gente criar um vínculo entre eu e esse animal e até o tutor, né? Pra saber a carinha de quem que é esse anjo que vai zelar, né, por esse bichinho. E durante a visita para um gato, a gente faz a higienização das caixinhas de areia, filtros ou potinhos de água. E durante a visita a gente vai brincar com esse gato se ele gosta de brincar. Então a gente tem varetinhas, a gente pode levar, né, alguns acessórios ou usar as próprias, né? Que eles têm, que é até mais interessante, porque é o cheirinho deles estão lá. Se o gato gosta, a gente escova também. Tem gato mais idosinho, às vezes, que gosta de brincar, mas tem aquele que quer ficar no seu colo. Então a gente senta, deixa ele, né, ficar no colo, a gente acolhe esse animal também e sente. Então, assim, vai também do perfil, né, de cada gato, né? E as visitas também são diárias, de 1 hora. Pode acontecer também do tutor pedir, pode fazer 2 vezes por dia. A gente consegue. Tudo é negociável. Exatamente. Tudo é negociável. Mas... Que legal. E aí, assim, se você é tutor e você já precisou e eventualmente vai precisar, a Sara está mostrando, assim, a seriedade, né, do que é o trabalho de um pet sitter. E se você que está aí assistindo e falando, nossa, eu acho que eu seria um bom pet sitter. Olha que legal, né? Você tem um trabalho onde você vai na casa de uma pessoa, senta e fica ali 15 minutos com um gato no seu colo. Olha que delícia, que trabalho. Ir lá e pega 2, 3 cães e vai dar uma volta por aí, passear num parque, numa praça.
É um trabalho muito legal. Você se diverte no seu dia a dia, Sara? Sim, sim. Cada bicho tem o seu jeito. Então é como pessoas, cada um tem uma personalidade, né? Então a gente se diverte. Às vezes tem um cachorro que gosta de dormir de um jeito todo relaxado, tem aquele que é mais quietinho, mas de repente vem, bate na sua mão pra ganhar um carinho, mas de um jeito diferente. Então a gente se diverte, sim. Que legal. Como que é a sua rotina hoje, né, trabalhando como anjo? Imagino que agora você tem agenda pra fazer como pet sitter e deva ter, suponho, pet lá na sua casa, hospedado em creche. Como que funciona a sua rotina, seu dia a dia? Tá. É uma rotina bem puxada, a gente tem que falar a verdade. Sim. Atualmente o foco é na hospedagem, então a nossa rotina basicamente e precisa de muita rotina, os animais exigem, eles gostam. De manhã a gente libera a turminha, fazerem as necessidades, tem a questão de alimentação, eles têm horários certinhos para alimentar e também tem os momentos de brincadeira, então aqueles momentos que a gente faz o enriquecimento ambiental e também os momentos de descanso. E dentro dessa rotina, também às vezes tem aquelas visitas a domicílio ou passeio. Então a gente precisa também se organizar para dar conta de tudo. Exato, e ter uma equipe. Então assim, se eu preciso sair, meu companheiro tá lá em casa para cuidar dos cães e aí a rotina de sair também. Eu vou fazer mais de uma visita, eu preciso saber qual é a casa, a residência mais próximo. Então a gente precisa mapear tudo. Mapear a rota, né, que você tem que fazer no dia. Exatamente. E também dentro da nossa rotina de hospedagem, tem as visitas iniciais, tanto dentro da nossa residência, que a gente está recebendo um cãozinho novo, ou eu indo conhecer. Então a gente precisa ter uma agenda muito certinha. Olha, de quarta-feira é o dia que eu posso receber no período da tarde cães para visita a domicílio para conhecer. Sim, sim. Então, assim, é uma rotina bem regrada. Sim, sim, sim. E aí, no final do dia, dentro da nossa rotina, eu vou informar os tutores como esses cães passaram o dia. Se comeram, se não comeram, como fizeram as necessidades, o que eles fizeram, né? Então, é uma rotina, assim, se a gente for brincar, é 24 horas, porque eles estão dormindo na minha casa, mas é tudo muito organizado. Sim, aí, assim, quando você organiza tudo, como qualquer trabalho, né, gente? Tem que ter rotina, tem que ter ali o processo para tudo funcionar. Hoje, agora, o dia que a gente tá gravando, tem quantos cães lá na sua casa hospedados? Hoje, a gente tá com 10 hóspedes. E bastante, hein? Os 3 são os donos da casa, né? Que são os residentes. Os anfitriões. E 10. Cara, na hora da alimentação, para separar a ração desse pessoal todo? A alimentação, cada tutor traz a alimentação do seu cão. Sim. A gente separa. Cada cão tem o seu espacinho onde fica a malinha deles, com as coisinhas deles, identificados. E na hora da alimentação, a gente alimenta separadamente. Sim. Então, porque tem aquele cachorro que come mais rápido, tem o que come mais devagar, tem o que pode ter uma posse pelo alimento, né? Ele fica meio estressado, exatamente. Né? Para evitar estresse, a gente oferece separado. Então, a gente, enquanto eles estão dormindo ou descansando na sala, a gente chama e eles vão pra cozinha. Já estão acostumados com a rotina. Estão acostumados. A gente tem, né, por exemplo, como eu falei anteriormente, tem um cercadinho que divide os ambientes. Divide, a porta são outros ambientes e a gente vai chamando. Comeu, próximo. A gente devolve, chama o próximo. Que legal. Dá pra fazer tranquilamente, eu sozinha. Eu e meu companheiro, a gente faz nós dois também. Que aí fica até mais rápido, né? Isso. Aí às vezes tem aquele cãozinho que demora um pouquinho mais, e a gente também espera um pouquinho. E uma coisa muito importante a alimentação nunca fica disponível. Sim, então a gente coloca, tem um horário certinho dele comer, e às vezes tem algum cachorrinho que tem alguma restrição alimentar. Então é fundamental a gente também saber disso. Sim. Legal saber que tem uma rotina e eu fico imaginando como se fosse uma creche mesmo, né? Onde as crianças, elas entram ali naquela rotina, elas sabem a hora do lanche, a hora de pintar, a hora de brincar, a hora de descansar. Chegou um cão novo, como que é feita a adaptação? Tá, perfeito. Um novo aluno chegou na creche, como que é a adaptação? Tanto realmente se for na creche, né, ou no daycare, que a gente chama quando o cão às vezes vai só para passar o dia também, ou na hospedagem funciona da mesma forma. Primeiro o tutor vai entrar em contato comigo, seja por telefone, rede social, a gente conversa, tem aquele bate-papo de como esse cão é sociável com outros cães e pessoas, tá tudo certo, vacina, tudo, então a gente agenda a visita inicial. A visita inicial, o tutor vem até em casa, conhecer o espaço. Eu não vou apresentar os outros cães, eles estão em um outro ambiente e
esse cão que está chegando não vai sair já encontrando outros cães. Vamos lembrar assim, que o olfato do cão faz com que ele saiba que tem outros cães ali. Sim, né? Mas não tá vendo. Então acaba sendo uma visita mais tranquila, Exato, né? A gente precisa prezar, né? Eu prezo muito pelo bem-estar, né, do cão. Então chegou, a gente vai ter um bate-papo eu e o tutor para entender como que é a rotina desse cão, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, se existem restrições. Às vezes o cão tem alergia, ele é atópico, às vezes o cão não pode comer nada fora daquela dieta. Então eu preciso entender. E além disso, é aquilo, quando a gente vai viajar, a gente não chega num lugar que nunca viu, a gente sempre pesquisa, tenta entender. Sim, então é a mesma referência, coisa. né? Isso, então é a mesma coisa. O cão precisa criar um vínculo comigo. Então esse vai ser o primeiro momento. Criou esse vínculo, eu entendi como que foi, como ele se comporta. E também tem uma outra questão. O cão é quando está o tutor. Quando o tutor não está, ele muda. Sim. Né? Ele pode mudar, ele vai mudar. Às vezes ele pode se apegar mais em mim, ou ele pode ficar mais tranquilo, ou mais agitado. Isso tem a ver com o comportamento de matilha, né? E aí ele entende que o dono é matilha, o tutor, né, é matilha, o tutor não tá, ele tá separado do grupo dele, talvez? Também, talvez. Tem a questão do apego. Tem cachorros que nunca ficaram em hospedagem e parece que frequenta sempre. E tem cachorros que estão super acostumados, mas ainda tem que ter o seu processo. É aquilo, cada indivíduo é um indivíduo mesmo, né? E aí, passando nesse primeiro contato, que é a visita inicial que dura 1 hora, tudo certinho, aí a gente agenda um daycare, que é uma creche, um dia para passar. Sim. Aí nesse dia, eu vou apresentar também a rotina da casa, né, para esse cão. Pet. Isso. E no tempo desse cão, respeitando os limites dele, a gente não força a interação de cães entre eles, a gente vai apresentando. Primeiro a Ginger, que é a nossa cachorrinha anfitriã, que já tá acostumada a receber outros cães. Que é a líder ali da casa. Não a líder, mas ela a gente brinca que ela é a dona de tudo. Ela é a hostess. Ela é a hostess. Ela é a nossa anfitriã, que ela já tá bem habituada, ela gosta de outros cães e ela entende. Se um cão não quer muito papo, ela não vai forçar. Sim. Agora, se o cão quer brincar, ela chama pra brincar. Então, é um cão que tem muito repertório com outros cães. Que legal. Então, é uma vira-lata? Ela é de raça? É a minha vira-latinha. É uma vira-latinha. Pra ser simpática assim, tem que ser vira-lata. Caramelo. Caramelo ainda, Caramelo. Paixão nacional. Exato. Então a gente apresenta a Ginger, a gente vê que o cachorro tá tranquilo, tudo. A gente vai apresentando um e outro cãozinho. Se ele não tá muito tranquilo, a gente vai apresentando a casa e depois a gente apresenta os outros cães. Apresenta a sala, apresenta o espaço do quintal. Imagina, deve ser uma cheiração pela casa inteira, né? Muito. Aí vai... Segue, apresenta a casa, ele vai cheirando tudo. Isso. E aí, dependendo, né, se esse cão vai se alimentar ou não no primeiro momento, dependendo da rotina dele, a gente também vai fazer a alimentação dele. A gente meio que vai mostrar pra ele como funciona. O momento de descanso, a gente vai sentar, a gente coloca também uma música de relaxamento, assim, e mostra pra ele, propondo, olha, todos os cães estão aqui relaxados, e normalmente eles vão entendendo, eles vão relaxando, e vai realmente virando aquela matilhinha, e no momento de brincar eles já sabem, porque tem todo um horário, né? Agora eles já sabem que é o momento de brincadeira, eles já começam a ficar todos mais agitadinhos. Vai dando a hora, né? Isso, exatamente. Que legal. E aí, o tutor, né, com o seu trabalho, né, ele pode contratar você tanto para fazer a hospedagem, né, se ele for viajar, ou a creche que você comentou também. Isso. Aí a creche tem horário de chegar, horário de sair, como que são as regras? Precisa ter horário de chegada e saída, porque como a gente trabalha em cima de uma rotina, se a gente não tem horário de chegada e de saída, vira uma bagunça. Sim. Então, normalmente, a entrada, a gente fala a partir das 8 horas da manhã. Dá pra flexibilizar? Com conversa dá, mas sempre assim, né? A gente tem o horário de alimentação dos nossos hóspedes, então não pode conflitar. Por isso que a gente começa a rotina de manhã, cachorro também é diurno, então 7 horas da manhã a turminha já tá fazendo as necessidades, começando a comer, para que 8 horas da manhã a gente comece a receber os visitantes do dia. E, posteriormente também, o horário de saída, tanto para os cães que passaram o dia quanto a hospedagem, a gente também tem horários limites. Sim. Porque passando esse horário limite de saída... Vai atrapalhar a rotina da casa inteira também. Isso. Então a gente tem, sim, tudo certinho, horário de entrada, de saída. E o horário de entrada, ele também não pode ser muito tarde. Porque se chega um cachorro 4 horas da tarde, ele vai querer saber quem que tá lá, cheirar todo mundo. E aí, a gente não pode fazer isso muito tarde, porque senão já chega na hora de dormir, e aí a turma não vai querer dormir, a turma vai querer socializar, brincar. Sim. Como que é o momento que o tutor vai buscar o cachorro dele? Como que é a reação dos cães, assim? Fica animado? Normalmente tem bastante agitação, então como que a gente faz, né?
tem muitos hóspedes recorrentes. E mesmo assim, eles às vezes ficam um dia, já vai ficar agitado, ansioso e feliz, e às vezes fica mais tempo, um mês. Né? Então, quando o tutor chega, eu sempre peço para ele entrar dentro de casa, né? Principalmente se é um período mais longo, porque o cachorro vai ficar mais eufórico. E aí, todos os cães, os outros que estão dentro de casa, eles ficam fechados, bonitinhos, por causa que não tem rota de fuga, né? E aí eu saio com esse cão que ficou hospedado. Normalmente, a gente vai sempre com eles na guia, na coleira, tudo bonitinho. E normalmente é uma festa, assim, é emoção, tanto pro tutor que tá reencontrando o seu bichinho, quanto pro pet. E tem pet que fica triste, que você vê que quando o tutor deixa, ele dá aquela tristezinha até se habituar? Acontece, mas pelo fato da gente fazer a visita inicial, dia de adaptação e depois uma primeira noite de adaptação, antes de ter aquela noite de longo prazo, normalmente eles ficam... São poucos e quando fica pouco tempo, eles vão entendendo. Por isso que é tão fundamental o processo de adaptação. Sim, a visita, ele conhecer você antes, porque aí o cão já cria esse vínculo, ele entende. Ele sabe que ele vai ser bem acolhido, que ele vai ter a comida dele e o carinho que ele tem em casa e acaba virando a extensão da casa dele. Que legal, que legal. E nos serviços que você faz fora, né, ou como pet sitter, ou como dog walker, num dia, em média, você atende quantos clientes? Já que é 1 hora cada atendimento, né? Isso. Você consegue encaixar ali quantos atendimentos, em média, por dia? Em média, eu faço 3 atendimentos fora, pelo fato você tem muita coisa em casa pra fazer, Isso, da hospedagem ser o meu foco atual. Mas anteriormente, quando o meu foco eram as visitas, aí eu fazia uma média de 5 a 6. Isso que é em Campinas, né, gente? Que é uma cidade grande, é uma cidade de interior, né? Mas é uma cidade grande. Imagina em São Paulo como deve ser a loucura aí na sua cidade. Então, se você quiser atuar também como anjo parceiro, a plataforma Pet Anjo, ela dá todo o suporte para você executar seu trabalho. Tem o curso de formação onde você aprende todas essas técnicas do dia a dia, né, Sara? Com muitas dicas para você aprender aí como tem que ser a primeira visita, o que tem que perguntar, o que tem que saber, o que tem que mostrar, né, pro tutor que você é uma pessoa de confiança, né? Isso é muito importante, né? Muito. E até por esse motivo eu escolhi a Pet Anjo, pelo curso de formação antes de você atuar como um anjo. Porque tanto o anjo quanto a pessoa, o tutor que for contratar o nosso serviço, ele vai estar contratando uma pessoa qualificada. Eu não simplesmente entrei na plataforma só para trabalhar. Não, eu passei, né, pela Universidade de Anjo. A gente tem uma formação muito bacana que vai dar essa base. Eu acho que isso é o diferencial da plataforma da Pet Anjo. E todo o suporte da plataforma também, né? Porque aí tem o seguro, né? Caso você precise, tem alguma situação com o pet que tem que correr pro veterinário, como você controla com o coelho, a plataforma também dá esse suporte, né? Sim. E se você que é tutor, tá precisando viajar, confie nos anjos parceiros, né? A Sara aqui é um exemplo. Eu convidei a Sara porque recentemente a gente teve um evento para os anjos parceiros e a Sara foi uma das premiadas. Quais prêmios você ganhou naquele dia, Sara? Eu ganhei o prêmio de avaliação dos tutores, dos clientes. Melhor avaliada dos clientes do ano de 2024. Exato. E também de hospedagem. Melhor hospedagem de 2024. Não podia ser outra pessoa, né? A melhor avaliada e da melhor hospedagem tinha que ser a Sara. Sara, muito obrigado, viu, pela sua visita, por ter vindo de Campinas até São Paulo pra gente fazer a gravação. Eu que agradeço. Tem algum recado que você queira dar agora pros seus aluninhos, seus clientes que podem estar assistindo nesse momento? Tenho sim. Eu acho que, assim, escolher esse trabalho é poder deixar o cachorro ser cachorro, receber o cão em casa e deixar ele brincar, deixar ele farejar, deixar ele entender e ter uma rotina, enquanto o tutor ele pode ser gente. Ele vai poder viajar, ele vai poder trabalhar, se ausentar, né, da casa dele, ele vai poder resolver às vezes os BOs da vida dele. Porém, no fim do dia, esse tutor ele vai dormir tranquilo, sabendo que o cão dele tá com uma pessoa bacana, tá tranquilo também. Cuidado. Exatamente. Então, e é isso, assim, trabalhar com vida, independente se é animal ou um ser humano, a gente precisa trabalhar com a confiança e o cuidado. E é o que move, o que me move. Então, a pessoa poder estar tranquila, o bichinho estar tranquilo e eu podendo
realizar isso de uma forma tão bacana. Que legal, então é isso. E ser o suporte para sua vida, né? Exato, Muito, exato. Eu fico emocionado, gente, sou bobo, fiquei emocionado com essa frase da Sara. Não se esqueça, vai ter o link aqui da Pet Anjo para você conhecer mais sobre os anjos parceiros. E como sempre falo, né, siga a Cobase em todas as redes sociais, dá o like aqui no nosso episódio e eu te vejo na próxima. Cobase, essencial para a vida.